texto base de hoje é Mateus capítulo 21, do versículo 18 ao 22. Nós vamos ver hoje a figueira infrutífera. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amém? Então nós vemos aqui no texto que Jesus, tendo fome, ele viu uma figueira perto do caminho e dirigiu-se a ela, mas ele não encontrou figos, ele só encontrou folhas. Então ele diz: Nunca mais nasça fruto de ti. E imediatamente aquela figueira secou. Então os discípulos, vendo isso, eles se maravilharam, dizendo, como secou imediatamente. Então Jesus, respondendo, ele disse: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes. Então o que nós aprendemos aqui? Quando nós temos fé, nós não podemos ter dúvida no nosso coração, nós temos que crer. Duvidardes: Não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: Ergue-te e precipita no mar, assim será feito. No versículo 22, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então, o que nós aprendemos aqui com Jesus? Jesus falou para aquela figueira que ela nunca mais ia nascer fruto daquela figueira, e imediatamente a figueira secou. Porque Jesus é o Filho de Deus, Então ele sabia do que ele estava falando. Se ele falou, a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo aquilo, eles se maravilharam, Como a figueira secou imediatamente. Então Jesus explica para eles que, se eles tiverem fé, eles podem fazer aquilo, fazer a figueira secar, e mais, eles podem falar com o monte e pedir para ele se precipitar no mar, e isso vai acontecer. Mas eles não podem duvidar, eles precisam ter fé. E o que nós aprendemos com Jesus aqui, que nós precisamos ter fé, uma fé igual a essa, que Jesus fala com a figueira e a figueira obedece. Nós temos que buscar essa fé. Nós temos que buscar a nos aproximarmos de Deus a cada dia mais, para que nós tenhamos essa fé sem dúvida, essa fé sem incredulidade. E Jesus continua: E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então aqui Jesus não deixa dúvida, ele está falando reto. Tudo o que pedirdes a Deus em oração, crendo, o recebereis. Então o que nós aprendemos aqui? Que quando nós pedimos algo a Deus em oração, nós não recebemos, é porque nós estamos tendo incredulidade no nosso coração. Nós precisamos crer verdadeiramente. Nós precisamos buscar pôr em prática a palavra de Deus. Terminou o tempo de nós vivermos de cristão faz de conta. Nós temos que pôr em prática o que Jesus nos ensina. Ele fala aqui claramente: tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Ele não fala algumas coisas, ele fala tudo. Tudo é tudo. Então nós temos que ter um avivamento, nós temos que viver um avivamento no nosso coração e buscar a viver como os heróis da fé viviam. Deus falava com eles e eles criam no que Deus falava e colocavam em prática. Nós temos que buscar a ter a fé dos heróis da fé. Acabou o tempo da gente ir na igreja, mas não se alimentar da palavra de Deus. Acabou o tempo da gente ler, meditar na palavra de Deus, mas não buscar viver. Nós temos que buscar, nós temos que ir atrás dessa fé que Jesus fala aqui, que se a gente falar com a figueira, essa figueira vai secar. Nós precisamos dessa fé. Nós precisamos crer no que Jesus está falando. A Bíblia é a palavra de Deus pura. Então, se Jesus está falando, assim nós temos que buscar essa fé. Nós temos que buscar essa fé sem incredulidade. Nós temos que crermos verdadeiramente. Só assim nós vamos ver as maravilhas de Deus. Só assim nós vamos experimentar do bom, perfeito e agradável de Deus. Nós estamos vendo tanta coisa acontecendo nesses últimos tempos.
Tudo o que Jesus falou que iria acontecer nos finais dos tempos, nós estamos vendo tanta coisa acontecendo. É hora de nós acordarmos como cristão, é hora de nós acordarmos como igreja e viver um verdadeiro avivamento nas igrejas, porque as igrejas precisam avivar e se fortalecer e viver no primeiro amor. Se encher o coração de chama do Espírito Santo e crer verdadeiramente. Aqui Jesus deixa muito claro: tudo o que pedirdes em oração, crendo o recebereis. Nós não estamos pondo em prática a nossa fé, nós temos que buscar ter uma fé fortalecida, uma fé verdadeira. Assim como crescer espiritualmente. E como nós crescemos espiritualmente? Buscando mais em Deus, se aproximando mais de Deus, tendo mais intimidade com Deus. Só assim nós possamos crescer e experimentar o que Jesus tem para as nossas vidas. Mas nós precisamos viver um avivamento, e é agora. Nós não podemos deixar para depois. É agora. Nós temos que começar a avivar como igreja e ser a diferença, para que muitas pessoas estão padecendo por falta de conhecimento. Nós precisamos viver o que Jesus nos ensina. Nós precisamos pôr em prática tudo que nós aprendemos com Jesus. Ou senão nós estamos sendo igreja morno. E Deus, ele fala que ele não gosta do morno, ele prefere do gelado do que o morno. Nós temos que incendiar por dentro. Viver o que Jesus nos ensina, buscar a viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. E esse texto aqui é claro que Jesus fala que não pode ter dúvida no nosso coração, tem que ter certeza. E se é Jesus que está falando, nós temos que obedecer. Se nós não obedecermos, nós não somos verdadeiros servos de Jesus. Nós precisamos obedecer para sermos servos de Jesus. E Jesus deixa bem claro aqui: tudo que pedir em oração, não é algumas coisas, é tudo que pedir em oração, crendo recebereis. Nós temos que buscar ter intimidade com Deus, buscar tirar mais tempo na presença de Deus, se aquebrantarmos mesmo na presença de Deus, para que nós possamos viver essa fé, para que nós possamos ser como os pais da fé que tem no Antigo Testamento, buscar ter uma fé fortalecida, sem dúvida, sem incredulidade. É isso que nós precisamos. Obrigada, Senhor Jesus, por esse texto de hoje, que nós vemos aqui que a tua palavra é reta, e o Senhor fala que tudo que nós pedirmos em oração, nós receberemos. Molda o nosso coração, Senhor, prepara-nos, Senhor, que nós possamos viver, Senhor, isso que o Senhor nos ensina, Pai amado. Em nome de Jesus te peço, Pai, guia-nos, Senhor, para mais perto de ti. Limpa o nosso coração, Pai, limpa o nosso ser, Pai. Abre os nossos olhos, abre a nossa mente, para que nós possamos viver o que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Para que nós possamos, Pai, ser a diferença, Pai. Que nós possamos ser igreja fortalecida, que haja um verdadeiro avivamento na igreja, Senhor. Para que as igrejas se acordem, Pai amado, e que o avivamento aconteça, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o avivamento cresça, Pai, que todas as igrejas possam se fortalecer, Pai amado, e nós como igreja, Pai, nós possamos fortalecer e ter mais intimidade contigo, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.